Nós precisamos sempre estar bem alicerçados, ter um piso firme para estar colocado. Nós não podemos, de maneira nenhuma, andar à mercê somente das ideias do mundo, das ideologias do mundo, né? Com base em ideais da sociologia, da filosofia, da ciência, e aí por afora vai. Por que digo essas palavras para vocês? Jesus, ele nos deu para nós uma direção, ele está trazendo vários recados importantes, mas em Mateus 7, no versículo 24 em diante, Mateus capítulo 7, 24, já passa para você a referência e também quando eu for fazer a leitura passa para você na tela. Ele traz alusão a como você se coloca, qual que é o seu alicerce. Qual que é a estrutura que te mantém de pé? Pensando nisso, pensando nessa forma que Jesus deu como uma maneira de trazer para nós uma conjectura acerca da vida, ele traz para nós esse entendimento de que há uma alicerce, uma base, um fundamento para a vida. Seja em quaisquer áreas da vida, nós temos que aprender que pela palavra de Deus nós vamos conhecendo ao Senhor. E aqui em Mateus 7, 24, onde eu vou começar a ler agora, vai passar para você também na sua casa, diz assim, ó, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente e que edificou sua casa sobre uma rocha. Quando nós pensamos em edificação, edifício, é impossível você não se lembrar, por exemplo, de um engenheiro. Um engenheiro que ele trabalha com cálculos, ele projeta, ele faz de todo, né, um projeto, e se esse projeto estiver mal calculado, mal dimensionado, ele pode colocar um prédio, um trabalho todo a ruir. Então nós temos que aprender a entender e conhecer quem é Deus. Nós não podemos conhecer o Senhor por aquilo que alguém um dia disse para você. Você não pode conhecer a Deus somente naquilo que talvez a sua avó, a sua mãe, sua tia, seja lá quem for, te passou como uma base de fé, que isso é importante ter esse entendimento que Deus é o princípio, é o meio, é o fim. Deus é tudo em nossa vida. Só que uma das coisas importantes é você tem que saber quem é Deus, você tem que saber quem você é e você tem que saber no que você crê. Porque, primeiro, vamos analisar o seguinte, o Senhor fala, olha, eu estou assemelhando, ou seja, eu acho igual, eu vou igualar a pessoa que é uma pessoa prudente, quem constrói uma casa na rocha. Ele está dizendo, quem se está alicerçando num lugar firme, essa pessoa, olha, é uma pessoa prudente, que ela tem cuidado do que ela está fazendo. Prudência é ter cuidado. É você saber onde você está pisando, saber onde você está se metendo. É um cuidado da vida, é um cuidado que você tem que ter. Então Jesus ele fala, olha, eu assemelharei, eu vou comparar essa pessoa prudente a uma pessoa que coloca a sua base consolidada num lugar firme. Então um engenheiro, por sua vez, antes de construir um prédio, eu já tive a oportunidade, por exemplo, aí alguns que estão agora me acompanhando, que já trabalham, já viram já uma construção, o engenheiro antes de ele ele produzir, ele calcular como será o tipo de viga, que tipo de ferro vai ser colocado, se esse ferro é mais grosso, se esse ferro é maleável, se precisa de deixar uma dilatação, enfim, quantas coisas existem, regras tremendas, né? Muito bonitas, inclusive, do trabalho dos engenheiros. Eles estudam, calculam, mas antes disso, ele precisa estudar a terra. Que tipo de terra vai ser plantada aquele edifício, aquele prédio, aquele barracão? Ele precisa estudar primeiro a terra, porque dependendo de como for a terra, a forma de construir é outra. Até o tipo de edificação tem que ser diferente dependendo do lugar, porque dependendo do lugar onde venta demais, tem que ter uma estrutura que vai segurar, porque o vento pode levar embora. Claro que eu não estou vindo aqui, não entendo nada de engenharia, só estou falando para você uma coisa que acho que todos conseguem entender. O Senhor diz que a pessoa que ela tem como base uma rocha, ela é uma pessoa prudente. Ela chega na rocha e nessa rocha ela se mantém, ela vai conhecendo dessa rocha firme e ela então mantém sua vida. Aí ele fala no versículo de número 25 agora. E desce a chuva, e correm rios, e assopram ventos, e combatem aquela casa. Porém, ela não caiu,
porque estava edificada sobre a rocha. Então, entenda que até mesmo a casa, até mesmo as pessoas que estão fundamentadas, firmadas numa palavra, porque para nós entendemos a rocha é Jesus. Vamos trazer agora para um termo mais simplificado, a rocha eterna é Jesus Cristo. Nós temos que sempre estar fundamentados nas suas palavras. Nós temos que sempre estar fundamentados nos seus ensinamentos, ao que diz respeito à vida em todos os contextos. Nós não podemos aprender erroneamente e se contentar em aprender o que está errado. Nós temos visto muitas pessoas que estão se baseando em ensinamentos totalmente contrários. Muitas pessoas, por estarem alicerçadas num alicerce movediço, que é como fala da areia movediça, em um local onde ela não tem firmeza, ela está afundando aos poucos. O solo arenoso, quanto mais você pisa, mais você afunda. E há muitas pessoas que estão baseados num evangelho, baseados numa palavra, acho que evangelho não é a palavra, estão baseados numa palavra que se diz parecer o evangelho, mas não o é. E eu digo isso para você baseado sabendo que Deus é o construtor de tudo. Ele criou todas as coisas. Ele não era, Ele é. Ele é o perfeito Criador. Quando você sabe quem é Deus, Ele que fez tudo e faz tudo, você começa a entender quem você é. Veja que o mundo tenta explicar Deus. A ciência tenta olhar para as coisas feitas de Deus e achar um meio de poder explicar quem Deus é. Já quem procura conhecer Deus de verdade pela sua palavra, conhecer quem Ele é, você conhece Deus para daí então entender as coisas que Ele fez. Você entende? Veja que a dinâmica do ensinamento, o alicerce é outro. Conhecer a Deus te faz conhecer o que Ele fez. A ciência quer explicar o que Deus fez para daí então provar quem Deus é. Isso é uma forma totalmente contrária, por mais que procure, e ainda que a ciência, hoje você consegue ver que a ciência já está afirmando que não existe outra forma senão Deus ter feito tudo. Mas mesmo assim, ainda aqueles que estão aprisionados ou pendurados na filosofia, pendurados naquela ideia, né, de muitas vezes de superstições, pendurados muitas vezes em deuses, e não conhecendo a Deus, está formando um alicerce para a sua vida que mais cedo ou mais tarde vai cair. Imagine, por exemplo, um projetista, um engenheiro, que ele faz cálculos totalmente errados, que ele não estuda direito o projeto que ele está fazendo. Se colocado em prática esse edifício, ele vai cair, vai matar pessoas, vai destruir uma obra feita de anos de construção. Assim é a vida do cristão. Se você aprende errado, se a base de Deus você aprende errada, se você não conhece a Deus, você não conhece você mesmo. Você não conhece a Cristo, você tem uma autoesperança, uma autocrítica errônea da parte de Deus. Porque as pessoas veem Deus como aquele que tem que fazer o que ela quer. Só que a base, a estrutura eu estou assemelhando as pessoas que têm o Senhor, a rocha eterna como base, como fundamento, que vão vir rios, vão vir chuvas, vão vir tempestades, ventos, e jamais derrubarão essa casa, porque ela tem uma firmeza. Agora pense, por exemplo, assim, eu não quero ser maçante com esse assunto, mas eu creio ser pertinente, porque esses tempos nós ouvimos tanta baboseira, tanta mentira, que você começa a colocar em dúvida, será que esse pastor está falando do que está escrito ali é verdade? Porque as pessoas estão procurando somente pessoas que estão tentando fazer outro fundamento. O que é outro fundamento? Estão mudando a forma de Deus agir. Estão mudando os princípios da palavra. E quando se muda os princípios da palavra, nós esquecemos a base, o fundamento das coisas. Se nós não sabemos de onde viemos, como saberemos para onde vamos? Aí você começa a pôr em xeque, você começa a se tornar uma pessoa, como diz um dito, o ateu, que é aquele ateu, o ateu praticante, é aquele que fala assim, olha, eu não acredito porque não tem prova, porque ninguém me decide, ninguém me mostra. O salmista disse no Salmo 146, ele disse no Salmo 146, o versículo é o 5,
É o 5. Salmo 146, versículo 5 e o 6 eu vou ler. Diz assim, ó: Feliz, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, por seu auxiliador, por sua rocha, e cuja esperança está posta no Senhor. Feliz é quem coloca no Senhor a sua confiança e esperança, porque Ele é o seu Deus, que fez os céus, a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para todo sempre. Esse é o Deus a qual Davi está dizendo, olha, esse é o Deus que eu creio, o Deus que fez todas as coisas. Ele é antes, Ele é hoje e Ele é depois. Ele é o Deus Alfa e o Deus Ômega. Ele é o Deus princípio, Ele é o Deus fim. Ele é tudo. Agora, a grande falha de muitas pessoas é acabar muitas vezes escutando qualquer coisa, não procurando conhecer a Deus, e elas começam a presumir a Deus de acordo com aqueles falsos profetas, com os enganadores. Vamos comigo em Judas? A carta enviada pelo apóstolo Judas. Este Judas, quando alguém lê Judas na Bíblia, não é o Judas Iscariotes, tá? É o Judas, irmão de Jesus. Para quem até diz que Maria não teve filho, somente Jesus, Judas, esse Judas aqui, esse que nós vamos ler agora, é Judas, irmão de Jesus. Judas só tem um capítulo, nós vamos ler o versículo 3. Olha o que o Judas fala pra gente aqui no versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência, Judas, versículo 3, querendo eu com toda a diligência escrever para vocês acerca da comum salvação. O que ele está dizendo sobre a comum salvação? O que é a comum salvação? Ele está dando para a gente um critério. Comum salvação é aquilo que nós recebemos juntos. Ninguém é melhor que ninguém. A salvação veio do Senhor. Então ele fala, gente, olha, eu estou tentando escrever com cuidado para vocês, para nós entendermos que a salvação de Cristo, ela foi dada para mim e para você de igual modo. De igual modo nós recebemos essa salvação. Aí ele termina, aí versículo ainda de número 3. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, o que o Judas fala? Olha, nós temos que ficar alicerçados na palavra. Nós temos que ficar alicerçados na fé que um dia os santos receberam. Quais santos? Aqueles que um dia aceitaram Jesus, deixaram os seus pecados, arrependeram-se e reconheceram Jesus como seu Salvador, que reconheceram que o Senhor é tudo que nós precisamos. Então, uma pessoa que tem um critério, ela usa do critério de que Jesus é o começo, meio e o fim, Ele é tudo, e essa pessoa ela vai ter um cuidado de buscar com diligência, ela vai ter cuidado de aprender a palavra, não o que dizem ser palavra de Deus. Se você vai em algum lugar onde se dizem que vai pregar para você a palavra, e a pessoa lê um versículo e fala, pode fechar a Bíblia, e fica 2 horas falando para você de uma coisa que é concernente somente ao intelecto humano, desculpa falar para você, mas isso não é diligente da tua parte. Você não está cuidando em entender que a Bíblia, ela que traz para nós, sabe, a alegria da salvação, ela que traz para nós o entendimento que nos falta. Então, quando você baseia a estrutura do teu conhecimento, as coisas que você conhece somente segundo o homem, segundo a carne, você vai perdendo a sua força. Você vai perdendo a sua fé, a ponto de que Judas fala, olha, eu queria trazer uma carta para vocês falando de outro assunto, mas eu vou ter que insistir em falar sobre os falsos mestres, falar sobre falsos que estão entrando no meio de vocês, sendo introduzidos, trazendo um tipo de revelação, trazendo um tipo de entendimento que não é consolidado na palavra. Isso pode ser prejudicial demais, como falei há pouco com o exemplo que dei. Você pode ter, por exemplo, um engenheiro que faz a sua obra, que faz o seu estudo, e se ele chegar ao ponto de fazer e concluir o projeto, entregar o projeto com má execução, com cálculos errados, se esse projeto for concluído e executado, mais cedo ou mais tarde vai cair. Por isso você vê muitas pessoas abandonando a fé. Você vê muitas pessoas deixando de buscar a Deus, de ir para as igrejas, porque o fundamento está sendo mudado. O fundamento está sendo procurado trazer aquilo que o homem quer.
E a igreja de Cristo, onde se busca Jesus, onde se busca o Evangelho, estar consolidado na palavra, está cada vez mais defasado não é a palavra, cada vez mais esquecida. Por que está esquecida? Porque falar a verdade vai exigir de você esforço, vai exigir de você dedicação. Eu me lembro quando eu trabalhei muito tempo com obras, trabalhei com uma empresa que fazia obras, e eu me lembro que tinha um engenheiro que uma vez eu escutei ele falar, ele disse assim, ó, ele comentava isso com os líderes, com encarregados, os mestres de obra. Eu lembro que um dia ele falou assim, cada um no seu quadrado. Ele quis dizer assim, olha, o eletricista entende da elétrica, se aperfeiçoe na elétrica. Não quer dizer que todos não possam conhecer um pouco de tudo. Não quer dizer que você não possa saber de filosofia, que você não possa saber da sociologia, que você não possa saber de tantos quantos cientistas renomados, conhecidos. Não quer dizer que você não possa saber, mas o fundamento não pode mudar você. O fundamento não pode ser mudado. A gente não pode mudar o que Jesus falou. A gente não pode acrescentar nada. Nós não podemos tirar nada do que Jesus é. Senão você começa a colocar em xeque, você começa a colocar em dúvida se Deus é ou se Deus não é. Você começa a acreditar em tudo menos em Deus. Por isso que nós temos que ter esse entendimento de que muitas pessoas estão ocupando outro lugar. Nós temos que gastar a nossa vida em conhecer a Deus. De verdade, eu acho que essa oportunidade que eu tenho, eu agradeço a Deus pela oportunidade que eu tenho de poder pregar. E eu peço a Deus, Deus, não me deixa falar nenhuma besteira que não seja do Senhor. Não me deixa eu enganar, eu não quero enganar ninguém, eu não quero que ninguém seja enganado como eu vejo muitos sendo enganados. Você vê gente orando para nascer para nascer dente no bico da galinha. Isso, irmãos, é uma tremenda baboseira. Não tem fundamento, não tem estrutura, não tem rocha nisso, não tem Jesus nisso. E quando as pessoas levam a vida dizendo que é uma vida para Deus, sem conhecer a Deus, além de enganar a si mesma, ela engana todo mundo que ouve ela. E muitas vezes elas estão certas, elas estão convictas que estão corretas nas suas ideias, porque elas não conhecem o fundamento. A base que passaram para você é uma. Você está louco para que venha. Nossa, não vejo o dia que chega aquele pastor, que aquele pastor tem Deus. Não vejo o dia que aquela igreja prepare outro evento desse, porque esse evento tem cura. Peraí, mas e os outros cultos? E os cultos da semana? E os cultos de oração? E aquele envolvimento do aprendizado da palavra? Por que não se busca mais? Porque as pessoas esqueceram o fundamento. Por isso Jesus, voltamos em Mateus 24. Mateus 7, versículo 26 agora. Diz assim: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. É a mesma coisa de você, por exemplo, Deus está comparando você com uma pessoa louca, que está construindo, você está construindo a sua vida cristã, você está levando a sua vida baseado em algo que Deus não está. Pastor, mas eu vou para a igreja toda semana, eu vou buscar Deus toda semana. Mas você busca o intelecto humano, você busca o entretenimento que você tem. O pastor que pula, que planta bananeira, o pastor pipoca, o pastor isso, o pastor aquilo. Tudo é o pastor, mas o fundamento, que é o evangelho, não está baseado nesse conhecimento que você recebeu. E aí você começa a deturpar, você começa a mudar aquilo que é a base fundamental de todo cristão, a base do Senhor, a base que é o verdadeiro evangelho de Cristo. Por isso, ele fala no versículo 27, vai chegar o dia que do mesmo jeito, da mesma forma que bateu o vento naquele que tinha construído a sua vida na rocha, uma edificação firme, sólida, bateu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. O cuidado que você está recebendo de Jesus as palavras de Jesus para mim e para você nesse dia se você não edifica a sua vida, se você não constrói sua vida baseado na palavra, você só se baseia no intelecto do homem, você só se baseia só na religião, você só se baseia naquilo que diz respeito às coisas do homem, das coisas humanas, e você acaba esquecendo,
Você acaba perdendo a base fundamental que é Cristo. A Bíblia diz que, o Pedro falando, os edificadores rejeitaram a pedra de esquina. Os mais entendidos vão conhecer a pedra de esquina, é aquela rocha onde é feita aquela broca, chamam de broca, vai feita aquela estaca até que a estaca chegue na rocha, para daí começar uma construção. Tem gente que está andando, presta atenção, andando na religião, na igreja, mas não está fundamentado em Jesus. A base dela é qualquer outra coisa, menos em Jesus. Aí você vai ver gente pulando, rodopiando, gritando, xingando, né? Fazendo inúmeras coisas, dizendo que aquilo é do Senhor. E não é. Por que não é? Porque começou uma construção sem a rocha, sem firmeza, sem constância, sem palavra. Então, o que eu posso dizer para você? Ouça Jesus Cristo, ouça as palavras de Jesus. Eu olho para o prudente e vejo, o prudente é quem constrói tudo em cima do Senhor Jesus. E o insensato é o que constrói tudo em cima da areia, que tudo um dia o vento vai bater e vai cair. Todo esse conhecimento não valeu de nada, porque bateu os ventos e caíram. Por isso Judas fala que nós temos que lutar pela fé. Lute para aprender a palavra, lute. O pastor está pregando, anote a mensagem, cresça na graça, cresça em Cristo, para você não ser enganado, engodado somente pelo desejo humano.